Nós vamos ler primeiro aos Coríntios, capítulo 10, e o versículo 13. Esse é o texto que temos como base para a nossa meditação hoje sobre o cristão e o problema das tentações. O que é tentação e o que devemos fazer para ser vitoriosos diante do problema das tentações. Eu quero que você acompanhe conosco, meu amado irmão, meu amado amigo, porque certamente Deus tem algo a nos ensinar por meio de sua bendita palavra. A palavra de Deus é maravilhosa e ela tem sempre lições para qualquer aspecto da nossa vida. O versículo 13 de 1 Coríntios capítulo 10 diz-nos assim: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Esse texto das Sagradas Escrituras é um dos textos mais diretos e objetivos sobre o assunto das tentações. Perceba que o capítulo 10, do versículo 1 até o 13, de 1 aos Coríntios, nele o apóstolo fala do exemplo dos ancestrais, dos nossos pais, dos irmãos hebreus, que lá no deserto cometeram alguns desvios, algumas murmurações, cedendo a pecados, cedendo a aquilo que alguns autores, alguns teólogos chamam de pecados da autodeterminação. E que pecados são estes aí alistados? Há pelo menos 5. Perceba, no versículo 6 está mencionado o pecado de cobiça. No versículo 7 está mencionado o pecado da idolatria. No versículo 8 está mencionado o pecado da imoralidade sexual. No capítulo 9 está mencionado o pecado de provocação, provocar Deus, ou colocar Deus à prova. E o último é o pecado de murmuração. Então, Paulo faz um comparativo. Paulo coloca aquela nação, naquele momento, atravessando o deserto, como um exemplo de pessoas que desobedeceram a Deus, pois o texto diz que Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto, isto é, pereceram porque desobedeceram frontalmente a Deus, com os pecados da autodeterminação. E que pecados são esses? Pecados que são cometidos voluntariamente. Pecados que a pessoa comete realmente por si própria ou porque quer. Exatamente, a decisão é pessoal. É isso que significa a autodeterminação. Então, Paulo está dizendo assim:
não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. No versículo 7, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles se tornaram idólatras, inclusive naquela ocasião de adorar, o que eles adoraram, o bezerro de ouro. E o versículo 8, e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles. Então Paulo está lembrando o que ocorreu com eles, para que o mesmo não aconteça com a igreja, para que o mesmo não aconteça com os cristãos. No versículo 9, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. E o versículo 10, não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador, pelo anjo da morte, pelo anjo da destruição. Perceba que são 5 problemas que uma pessoa pode incorrer pecando voluntariamente contra Deus. É o pecado da cobiça, o pecado da idolatria, o pecado da imoralidade sexual, o pecado de pôr o Senhor à prova ou provocar Deus e o pecado da murmuração, murmurar contra Deus. Portanto, que isso sirva de exemplo, conforme diz Paulo, no versículo 11. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas como advertência ou para advertência nossa. Ou seja, nós já estamos avisados que podemos ser tentados em qualquer uma destas áreas, então já devemos nos precaver com vigilância, com comunhão com Deus, e vamos já dar aqui as orientações bíblicas como vencer esses pecados de autodeterminação, assim como os demais também que se enquadram em outras categorias. Diz o texto, para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Ou seja, a tentação pode vir, aqui já temos a primeira lição sobre a tentação. Os israelitas pecaram, mesmo estando vendo tantas coisas prodigiosas, maravilhosas, sendo feitas por Deus. Deus fez milagres extraordinários no meio daquele povo, mas, infelizmente, eles desobedeceram, eles pecaram contra o Senhor. Isso é evidente. Aí Paulo está dizendo, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então a lição é essa. A tentação ocorreu a eles, pode ocorrer a nós também. Eles foram tentados. Nós também somos ou podemos ser tentados. A Bíblia mostra que os cristãos do primeiro século também enfrentaram estes problemas, cujos problemas nós podemos ou estamos sujeitos a enfrentar. Então, fica aqui a clareza da palavra de Deus, no versículo 11, no versículo 12, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. E agora o versículo 13, que é o versículo-chave que nós escolhemos para meditar nesta oportunidade sobre o cristão e o problema das tentações. Então, em primeiro lugar, a tentação é real. Em segundo lugar, a tentação pode ocorrer a qualquer pessoa. Em terceiro lugar, agora vem aqui a explicação de Paulo. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Ou seja, tentação que pode ocorrer normalmente aos seres humanos. Portanto, essas 3 lições iniciais, Paulo
deixa bem claro aqui no texto em apreço. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas a resposta é: Deus é fiel. Ou seja, nele podemos confiar. Deus é confiável. Deus é fiel. Ele não falha. Ele não muda. O seu caráter permanece santo. O seu caráter permanece justo. O seu caráter permanece o mesmo. O Senhor é o mesmo. Ele diz no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, eu, o Senhor, não mudo. Não mudo, o Senhor é o mesmo. Glória a Deus. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. E em que se manifesta a fidelidade de Deus com relação à tentação? Em que se manifesta o caráter de Deus com relação ao problema das tentações? Em um aspecto muito interessante. Como é que Deus revela a sua fidelidade aqui? Olha o que o apóstolo diz. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. É nisto que consiste a fidelidade do Senhor. Que Ele conhece a estrutura de cada crente. Ele conhece a tua estrutura. Ele conhece a minha estrutura. Ele conhece a estrutura de cada servo seu. E está escrito que Ele é tão fiel ao ponto de não permitir que eu ou você sejamos tentados além das nossas forças. Ou a manifestação da fidelidade de Deus se dá em diversas ocasiões, em ocasiões constantes, quando somos tentados. Em outras palavras, o apóstolo está dizendo, toda vez que um crente é tentado, a fidelidade de Deus se manifesta, dando a este crente a oportunidade de vencer, a oportunidade de fugir daquela tentação, a oportunidade de superar aquela tentação, a oportunidade de transpor aquela barreira, a oportunidade de dizer não, eu não vou ceder, e permanecer resistindo, firme na fé, firme na palavra, firme na obediência, firme na comunhão, firme na vigilância, firme na santidade. O grande problema é que há pessoas que antes mesmo que a tentação chegue, eles já estão chamando a tentação. Ou já estão cedendo mesmo antes que a tentação chegue na sua plenitude. E ainda há outros que, infelizmente, vão atrás das tentações, andando por lugares que não são próprios para o cristão, se unindo a pessoas cuja companhia não é apropriada para o cristão, assistindo programações, vendo coisas, ou lendo coisas, ouvindo coisas que não são próprias para um filho de Deus. Então estas pessoas estão namorando com o pecado, estão brincando com a tentação, estão muito parecidas com Sansão, naquela ocasião que estava brincando, por exemplo, com algo muito sério, pois Deus havia lhe dado o privilégio de ser um juiz de Israel, um homem cheio de uma força sobrenatural, uma força fenomenal. Ele era capaz de pegar um leão e escancarar a boca do animal e matá-lo com suas próprias mãos, sem fazer muito esforço. Uma ocasião, ele fez um outro ato considerado prodigioso, arrancando os portões da cidade de Gaza, uma grande cidade, uns portões enormes de peso. Ele arrancou, colocou nos ombros, jogou lá onde quis. Outra vez, ele matou uma enorme quantidade de pessoas com a queixada de um jumento. Então Sansão era uma pessoa fenomenal, mas havia um segredo espiritual por trás de tudo isso, é que os seus cabelos não podiam ser cortados,
pois havia sido feito um voto de nazireado envolvendo uma promessa de Deus, o aparecimento de anjos aos seus pais, ao seu pai Manoá e à sua mãe, que ofereceram um sacrifício ao Senhor, e o menino foi prometido, e uma série de coisas estava envolvida, algo espiritual, uma aliança com Deus, um voto a Deus, mas Sansão brincou com tudo isso. E por causa de sua paixão indevida por Dalila, ele foi cedendo pouco a pouco, até que descobriu todo o seu segredo espiritual. E quando pensou que ainda tinha forças, já era um homem comum, já era uma pessoa, um homem igual aos demais. E quando ele achou que ainda tinha algum vigor no seu corpo, infelizmente foi preso, foi amarrado, foi humilhado, lhe furaram os olhos, até que, com muito tempo de sofrimento, ele se arrepende e começa a pedir a Deus para que, pelo menos no final da sua vida, ele pudesse ainda conseguir uma vitória contra os filisteus. E assim ocorreu, conforme se depreende do texto bíblico. Mas a lição aqui é a seguinte: Deus é fiel. E a palavra está dizendo que Deus é fiel ao ponto de nos dar escape. A palavra grega usada aqui, eu estava pesquisando agora poucos minutos antes de ministrar aqui a palavra, é um termo que significa exatamente dar livramento, dar uma saída, mostrar uma saída, ou seja, ter mais de uma opção. Ninguém é obrigado. A intenção do texto é mostrar que você não será obrigado a pecar, você não será obrigado a cair, você não será forçado a entrar por aquele caminho. Não é a única opção que tem diante de você. Porque a palavra tentação, o sentido da palavra tentação é exatamente esse. A tentação começa na mente. E a tentação, ela é um convite para fazer algo errado. Algo errado. A tentação é uma sugestão sutil na mente para você sair do caminho do Senhor, para você deixar de fazer a vontade de Deus. Eu vou dar aqui três definições bem práticas, ou conceitos, seriam conceitos práticos sobre tentação, para você compreender o que Paulo está dizendo com profundidade aqui no capítulo 10, versículo 13 da primeira carta aos Coríntios. Depois que ele associou aos pecados as quedas dos israelitas quando estavam atravessando o deserto, e mostrando que muitos deles caíram no deserto e não entraram na terra prometida, como mostra o texto sagrado. Em primeiro lugar, a tentação é um convite para você desobedecer a Deus. Em segundo lugar, a tentação é uma sugestão sutil na sua mente para você deixar de fazer a vontade de Deus. Em terceiro lugar, a tentação é algo muito parecido com uma encruzilhada. É o momento em que você chega diante de uma encruzilhada e você tem a oportunidade de seguir o caminho de cima ou o caminho de baixo. O caminho que lhe conduzirá à vitória ou o caminho que lhe conduzirá à derrota. A decisão é sua. A decisão é humana. A decisão é do ser humano. A Bíblia mostra que eu e você temos livre-arbítrio. Tem muita gente que prega a soberania de Deus num sentido tão absoluto que deixa de fora toda a responsabilidade humana. Não é isso que a Bíblia ensina.
A Bíblia ensina a responsabilidade do ser humano. E eu quero mostrar para você o que está escrito em Gênesis, no capítulo 4, lá no início, lá no primeiro livro da Bíblia, para mostrar que Deus esclareceu a Caim que a responsabilidade era dele, não era de Deus. Deus foi muito claro quando disse no capítulo 4, versículo 7. Aliás, o 6 e o 7. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Deus pergunta para Caim, filho de Adão: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Se procederes mal, Deus está avisando Caim. O pecado jaz à porta. O pecado jaz à porta, está na porta, está batendo na porta. O seu desejo será contra ti, um desejo forte, mas a ti cumpre dominá-lo. Olha o esclarecimento da palavra de Deus. E ainda tem gente que ensina enganadamente que o livre-arbítrio depois da queda não funciona. Deus tirou o livre-arbítrio do homem. A Bíblia não ensina isso em lugar nenhum. Quem ensina isso são alguns teólogos equivocados, que leram a Bíblia superficialmente e não querem, de fato, aceitar a realidade. Porque Deus é soberano, sim, Deus é soberano. Mas Ele não abre mão, em alguns aspectos, da responsabilidade do ser humano. É o ser humano que tem esta responsabilidade. Está escrito aqui, está escrito em Deuteronômio, no capítulo 30, capítulo 15 também, está escrito em muitos lugares da Bíblia Sagrada. A responsabilidade do ser humano. E com relação à tentação, eu estou mostrando a você que a tentação começa na mente. É um convite ao pecado. É um convite à desobediência. É um convite a desagradar a Deus. A tentação é uma sugestão sutil na mente para você sair dos caminhos do Senhor, para você desagradar a Deus por alguma razão. E é como uma encruzilhada. Aí você decide se vai pegar o caminho de cima, que leva você à vitória, à comunhão com Deus, a permanecer em comunhão com Deus, ou você pega uma outra rota que lhe levará à derrota, que lhe levará para longe da comunhão com Deus, ou a cometer atos que não agradam ao Senhor, e aí atrasa a tua vida espiritual, a tua caminhada, a tua santificação, de tal modo que você, que já poderia estar bem mais, em um estágio bem mais avançado de comunhão com Deus, em um estágio bem mais elevado de intimidade com Deus, aí você fica nesse sobe e desce, e aí você fica levantando, caindo, levantando, e não é isso que o Senhor quer. Deus quer uma vida vitoriosa para você. Deus quer que a tua vida seja de glória em glória. É de vitória em vitória. É de glória em glória. Está escrito lá em 2 aos Coríntios, capítulo 3. É de glória em glória que o Senhor quer. E em Provérbios, capítulo 4, versículo 18, está escrito que a vereda do justo é como a luz da aurora, é como o amanhecer do dia, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É isso que Deus deseja. Bendito seja o nome do Senhor.
Então, onde é que está a fidelidade de Deus nos momentos, nas ocasiões de tentação? Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento. Ou seja, em toda ocasião que o cristão é tentado, paralelamente à tentação, tem uma porta de escape, tem um livramento. Esse livramento pode ser, por exemplo, eu anotei aqui no meu pequeno esboço, pode ser algo que Deus traga à sua mente, um versículo bíblico. Deus traz na hora da tentação. Deus pode trazer um texto da palavra, o Espírito Santo faz você se lembrar de um texto bíblico que combate de frente aquele problema e faz você pensar, raciocinar que não vale a pena entrar por aquele caminho de pecado. Não vale a pena desobedecer a Deus. Não vale a pena você fazer apenas a sua vontade pecaminosa naquele instante, atender a natureza carnal, atender a carne, ou atender o mundo, ou atender o diabo, ou atender a sugestão maligna. Não, você não precisa. Porque Deus coloca do lado aqui um livramento, uma porta, uma janela, um sinal. Ele mostra um caminho. E esse caminho pode ser um texto bíblico que o Espírito Santo traz à tua mente. Pode ser também uma pessoa que Deus usa naquela hora para chegar e ajudar você. Um servo dele, uma serva dele. No caso de você, meu irmão, que é casado, Deus pode usar a tua esposa. No caso de você, irmã, Deus pode usar o teu esposo. No caso de você, jovem, Deus pode usar o teu pai, o teu pastor. Deus usa uma pessoa madura. Deus usa um crente fiel. Deus usa alguém que está em comunhão com ele. E alguém liga para você naquela hora. Alguém manda uma mensagem, manda um e-mail, envia um WhatsApp, envia uma mensagem, ou então Deus traz à tua mente a letra de um hino, a composição de um hino que foi realmente iluminada pelo Espírito Santo para fazer naquela hora você tirar o teu pensamento daquilo que não vale a pena e voltar o teu pensamento para Deus. Então Deus é fiel. Ele vai sempre trazer um livramento. Ele vai sempre lhe mostrar uma saída. Ele pode também, de repente, fazer você pensar em algo extraordinário, em algo que vai fazer você entender que não vale a pena pegar aquele atalho, não vale a pena pegar aquela vereda, não vale a pena sujar os teus pés com a lama do pecado, não vale a pena sujar a tua boca com aquelas agressões ou com aqueles palavrões que não são do agrado do Senhor. Não vale a pena você se envolver com coisas que desagradam a Deus e poderão contribuir para o fracasso espiritual de muita gente, ou quem sabe escandalizar a obra de Deus, escandalizar o Evangelho. Não vale a pena apagar a tua luz, não vale a pena colocar a tua luz debaixo da mesa, debaixo do alqueire, mas a tua luz tem que continuar no velador, no lugar mais alto, para que todos vejam em ti a luz de Cristo Jesus e glorifique o teu Pai que está no céu. Deus é fiel. O texto diz que nele você pode confiar. Ele sempre traz um livramento, ele sempre traz uma saída, ele sempre mostra uma outra opção naquele momento de maior tensão, de maior dificuldade, de maior tentação, porque a tentação é comparada a esta encruzilhada, mas você pode pegar o caminho melhor, você pode ouvir no teu interior, lá dentro o Espírito Santo vai falar, e lá em Isaías está escrito: então ouvirás uma voz como que por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, por ele andai. Deus vai enviar alguém, ou o próprio Espírito Santo dentro de você pode falar. No Salmo 32, o versículo 8, Deus diz: instruir-te-ei, te ensinarei
o caminho que deves andar, e sob as minhas vistas te darei conselhos. Deus quer sempre o melhor para nós e Ele nos orienta o que é o melhor. Mas antes de encerrar esta meditação, eu preciso lembrar você que há 3 fontes básicas da tentação, ou das tentações. Há para todos nós, de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, há pelo menos 3 fontes. A primeira delas é o próprio Satanás, inimigo de Deus, fonte de tentação. Está escrito em 1 de Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. E se lembre que ele não é um leãozinho como um felino recém-nascido que vai lhe fazer carinho ou lhe acariciar. Também ele não é um leão desdentado. Pelo contrário, é uma fera que tem desejo de devorar a presa. Está escrito, ele anda em derredor como nosso adversário, ele já é mesmo nosso adversário, é o inimigo de Deus, é o nosso inimigo. A palavra adversário significa aquele que se levanta contra outro em uma demanda judicial. É o adversário, aquele que ataca, aquele que acusa. A palavra diabo quer dizer acusador e a palavra Satã quer dizer adversário, o inimigo. Realmente, ele se levanta como leão que ruge procurando alguém para devorar. Ele não quer acariciar, ele não quer fazer o bem, ele quer devorar. Essa é a realidade. A segunda fonte da tentação é o mundo, como sistema que se levanta contra Deus, ou as pessoas que estão à nossa volta, especialmente aquelas pessoas que são influenciadas pelo espírito mundano. 1 de João, capítulo 2, versículos 15 e 16, diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque tudo que há no mundo, antes diz, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. A terceira fonte é a própria concupiscência humana, ou seja, é a própria natureza humana caída. É a carnalidade, como se costuma dizer popularmente. É a natureza do velho Adão, do velho homem. Está escrito em Tiago 1, 13 e 14. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então aí estão apresentadas as 3 fontes principais da tentação na vida de um cristão. Primeira fonte é o maligno. Segunda fonte é o mundo, ou as pessoas ao nosso redor, influenciadas pelo espírito mundano. Terceiro, a própria natureza humana, é a nossa velha natureza, que não morreu. Ela deve estar crucificada, ela deve ser crucificada, mas ela não morreu ainda. Não morreu. Está em nós, mas nós a vencemos porque crucificamos esse velho homem. E como diz Paulo, mortificai a velha natureza. Então esta é a luta constante do cristão. E como vencer a tentação? Este é o último ponto desta reflexão que estamos ministrando aqui sobre o cristão e o problema das tentações. A Bíblia diz que Cristo, o nosso Senhor, foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo.
esta experiência passada por Jesus nos ensina, primeiramente, que ela está mostrando a humanidade de Jesus. Ele passou por aquela tentação lá no deserto. Mas a maior de todas as lições é que Jesus venceu. E assim, eu e você também podemos vencer para a glória de Deus. Perceba, a tentação envolve o corpo, o intelecto e as emoções. A tentação envolve o corpo, pode envolver o corpo, pode envolver o intelecto e pode envolver as emoções. Mas lembre-se, ela começa sempre pela mente, sempre na mente. E é na mente que você já pode também vencer, enchendo a tua mente com a palavra de Deus. Mas eu quero mostrar alguns passos práticos, algumas atitudes práticas para que você e eu sejamos vitoriosos sobre toda tentação. Que passos são esses? Em primeiro lugar, reconheça a tentação. Reconheça que ela existe. Reconheça que ela é real. Não brinque com a tentação. Não brinque com o pecado. Não brinque com o mundanismo. Não brinque com as estratégias de Satanás. Pedro avisou, 1 de Pedro 5,8, que ele anda ao derredor procurando a quem possa devorar. Então, ele é um inimigo real, a tentação é real. Portanto, reconheça que a tentação existe. Reconheça que você pode estar sendo tentado em alguma área da sua vida. Não feche os olhos para isso, não brinque, não ache, não fique pensando que é uma brincadeira do teu inimigo. Não, ele não brinca. Ele se propõe a matar, a roubar e a destruir, a te afastar de Deus. Ele quer matar a tua fé, ele quer roubar a tua esperança e ele quer destruir a tua comunhão com Deus. Ele quer destruir a tua vida espiritual. Por isso, fique atento aos ensinos da palavra de Deus. Em primeiro lugar, reconheça que a tentação existe, que ela é real. Em segundo lugar, evite os problemas relacionados aos lugares da tentação. Evite os lugares que podem proporcionar tentação. A Bíblia diz no Salmo 1 e o versículo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Então perceba que há lugar impróprio para os cristãos. A Bíblia também ensina em Provérbios, no capítulo 1, especialmente o versículo 10 até o 15, que há lugares e há companhias impróprias para os filhos de Deus. No capítulo 4 de Provérbios, versículos 26 e 27, também há um ensino extraordinário sobre isso. E Paulo diz também em 1 Coríntios, as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. É o mesmo que o proverbista está ensinando no capítulo 1 de Provérbios, do versículo 10 ao 15, que as más companhias poderão te levar a lugares perigosos. Portanto, a Bíblia diz, e nós precisamos crer, que os lugares ou que são propícios à tentação na vida do cristão devem ser evitados. Por exemplo, para alguém que já foi viciado em bebidas alcoólicas, o que essa pessoa quer fazer demorando-se em bares ou assistindo alguma coisa que envolva bebidas alcoólicas? É claro que esse é apenas um pequeno exemplo. Um pensador cristão chamado Doug Barnett disse o seguinte: se você não quer que o diabo o tente com o fruto proibido, é melhor sair do pomar dele.
Outro pensamento que nos faz pensar bastante sobre a tentação, pensamento anônimo, diz o seguinte: são necessárias duas pessoas para fazer da tentação um sucesso. E você é uma dessas pessoas. São necessárias duas pessoas para fazer da tentação um sucesso. E você é uma delas. Então você também é responsável para evitar os lugares da tentação. Em terceiro lugar, a Bíblia nos ensina a resistir. A Bíblia ensina em Tiago, no capítulo 4 e o versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Lembre-se de muitos exemplos, um deles é o de José, está lá em Gênesis, capítulo 39, dos versículos 7 a 12. É interessante que toda vez que formos tentados, precisamos nos lembrar que o Deus eterno, de acordo com a sua palavra, como ele mesmo já disse, nos capacita para resistirmos à tentação e podemos, assim, aproveitar cada tentação como uma oportunidade para, em vez de nos afastarmos de Deus, ficarmos mais perto de Deus, buscarmos mais ao Senhor, buscarmos mais a sua graça e o fortalecimento espiritual para sermos vencedores em todas estas circunstâncias para a glória de Deus. E um passo bem prático, uma atitude bem prática, que todo cristão já sabe disso, mas eu preciso lembrar você: permaneça sempre em comunhão com Deus, orando e lendo a palavra de Deus. A oração e a leitura da palavra de Deus são armas espirituais infalíveis. São armas infalíveis na questão da tentação. E é por isso que nós precisamos diariamente nos alimentar da palavra de Deus e exercitarmos a oração para fortalecer a nossa comunhão com Deus. Uma outra atitude muito prática é permitir que o Espírito Santo produza o seu fruto na sua vida diariamente. Está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Isso também é algo extraordinário. E por último, creia na tentação como uma estratégia maligna para lhe derrubar. Não pense que é uma brincadeira. Como é isso, pastor? Entenda que a tentação não é uma brincadeira, não é um passatempo do teu adversário. É, de fato, uma estratégia maligna para te afastar do Senhor. Não fique pensando que é brincadeira. Perceba logo, entenda logo que você tem um inimigo, que a tentação é real e, portanto, o que ele deseja é afastar você da comunhão com Deus. Entenda isso sobre a tentação. E ao mesmo tempo que você entende que o teu inimigo, o inimigo de Deus, tem um plano para te afastar do Senhor, então busque a intercessão do Senhor Jesus, o teu amado e grande sumo sacerdote. Está escrito em Hebreus 12, 18. Pelo fato de ele mesmo ter sofrido, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que estão sendo tentados. Busque o socorro de Jesus. Essa é a última atitude, uma atitude sábia e muito própria para o momento da tentação. Busque o socorro de Jesus. Está escrito em Hebreus capítulo 2, versículo 18. Ele sofreu quando tentado, mas ele venceu. Ele venceu. Você também pode vencer. Que o Deus eterno nos ajude, que o Deus eterno nos ensine todas estas preciosas instruções
lições de sua palavra estejam em nossa mente, em nosso coração, no nosso intelecto o tempo todo, e que o Espírito Santo traga à nossa mente todas as vezes que for necessário, todas as vezes que precisarmos, porque com Ele somos mais que vencedores. Ele nos dá a sua graça para vencer, Ele nos dá a sua graça para reconhecer que a tentação é real, Ele nos dá a sua graça para reconhecermos que o inimigo não se aproxima para brincar, ele se aproxima para destruir, e você não pode concordar com ele. Concorde com a palavra de Deus, porque Deus é fiel, Ele dará sempre o escape, Ele dará sempre o livramento, lhe mostrando que há uma opção para o caminho da vitória, o caminho de cima, o caminho da comunhão com Deus. Amém? Que o Senhor nos ajude, que Ele nos guarde no temor da sua palavra, hoje e sempre.